Bem-vindo, turmas. Essa é a nossa primeira aula, o e-mail OPA. Sei que há uma expectativa para saber o que aprender sobre e-mails, né? E-mail, na verdade, é algo que tem sido muito usado hoje em dia nas empresas. E o que tem acontecido, né? Não se aprende a produzir e-mails lá no colégio, também não na faculdade. A gente entra na empresa e precisa produzir e-mails diariamente e há um problema aí, há um problema em três momentos, em três lados. Um primeiro problema que eu queria trazer para vocês e que talvez justifique estarmos aqui hoje é a questão do eu pessoal, eu profissional. Estamos na empresa e temos algumas deficiências nas nossas competências e habilidades, porque assim, não aprendemos a como produzir mesmo um e-mail para o mundo corporativo, né? Do outro lado, tem lá o mundo corporativo, as empresas exigindo produtividade, metas com tempo apertadíssimo para as tarefas diárias. E do outro lado, tem o outro, essa pessoa para quem enviamos os e-mails e que tem se mostrado, a meu ver, desinteressado, um leitor lento, um leitor mau leitor, incompetente na verdade. Então, o que estamos fazendo aqui? Hoje estamos buscando nos familiarizar com um tipo de e-mail, tomar uma consciência, na verdade, de que existe um e-mail que pode suprir bastante de tudo isso. Então, do lado do eu profissional, quer dizer, você, né, o emissor do e-mail, vamos trabalhar algumas competências, o como fazer a minha parte, né? Como produzir um e-mail eficaz, estratégico. Do outro lado, atender uma necessidade, uma demanda da empresa. As empresas têm, e você sabe melhor disso do que eu, quer dizer, cobrado tarefas e metas de objetividade, clareza nas nossas 8 horas de trabalho. E do outro lado, tentar suprir aquilo que está quase que fora do nosso alcance, que é a capacidade do outro de ler melhor e de entender, portanto, melhor o que nós temos que comunicar. Bom, então o que eu estou falando aqui? Que nós temos uma situação 1, que é uma situação que pode ser transformada, que pode ser mudada, que não está boa, que não está legal e queremos chegar numa situação 2, numa situação ideal. E, na verdade, opa, é isso que vamos fazer aqui. Quer dizer, é isso que eu me proponho a fazer com vocês. Com a ajuda de vocês, com a participação de vocês no dia a dia, nas aulas que vamos ministrar e que vamos trabalhar juntos mesmo, né? Quando a gente fala em futuro, podemos começar então? Olha só, quando a gente fala em futuro, quando a gente fala em alterar uma situação, de uma situação que não está satisfatória, que não está adequada para nós agora, e para produzir uma situação ideal, uma situação em que existe um mundo ideal, quer dizer, eu tenho toda a competência e o saber para produzir um e-mail eficaz. Do outro lado, leio a mente, compreendo perfeitamente bem o meu receptor e com isso ele vai dar uma resposta muito melhor àquilo que eu demando, àquilo que eu solicito. Resultado, uma empresa satisfeita, né? Uma empresa em que enxerga uma maior produtividade, um atingimento de metas de quem? Metas nossa, meta sua, meta minha, né? Para realizar as tarefas com mais facilidade. Nós estamos falando então de futuro, né? Nós estamos falando de melhorar esse futuro. Então eu vou trazer aqui para o cenário, vou trazer aqui para a cena o Peter Drucker, né? Que tem uma frase genial, que dizia o quê? Ele dizia o quê? Né? Se você quer o futuro e não tem como prevê-lo, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E é isso que eu queria falar aqui com vocês, né? Então, calma, do que eu estou falando e onde que eu quero chegar? Eu estou querendo chegar e apresentar para vocês, digamos, uma metodologia de produção de e-mail, a metodologia do e-mail OPA, né? Vamos lá, vamos começar. Ligando tudo isso que estamos falando de empresa,
Estamos falando de personagens, né? O eu que trabalha, que é você na verdade, a empresa e o outro. Estamos falando de empresa e, portanto, de estratégia. Então, do que nós vamos falar e como que a gente vai construir essa metodologia? Com base em planejamento estratégico. Se em casa, quando eu era estudante, eu não tinha ouvido falar em planejamento estratégico, eu agora não tenho dúvida que vocês, personagens aqui desse processo comunicativo, trabalhando nas empresas, nas maiores empresas, tenho certeza, eu não tenho dúvida então que vocês conhecem o processo de elaboração de um planejamento estratégico, né? Que começa com estratégia, tática e operação. O e-mail, da mesma maneira, também vai contemplar esses elementos como os pilares da construção de uma empresa e também de um e-mail. E também, gente, de produção de outros tipos de textos também, que podemos falar mais no futuro até. Podemos falar de elaboração de relatórios, etc, etc, né? De uma boa venda, de uma boa carta argumentativa, tudo isso entra na construção a partir dos pilares de um planejamento, né? Pilares de um planejamento que contempla estratégia, tática e operação. Quando falamos de estratégia, nós vamos falar e vamos pensar e vamos definir para quem eu escrevo. Então tá aí no alto do lado direito, quer dizer, a palavra estratégia para quem? Então vamos definir com muita clareza para quem eu escrevo. Quando eu falo para quem, o que eu preciso pensar é o quê? Eu preciso pensar se é o chefe, se é um fornecedor, se é da minha equipe, um subordinado, porque vai ter consequências, né? Assim, vão aparecer consequências a partir dessa definição. Quando eu falo em estratégia, eu estou para resolver um problema, e a empresa só tem problema no nosso dia a dia, o que eu vou fazer? Tá? O quê? Vamos lá, vamos ajudar. Vou produzir um e-mail, o quê? Um e-mail. Mas um e-mail de que tipo? Um e-mail informando? Um e-mail solicitando? Um e-mail pedindo desculpas? Né? E ainda como item de estratégia, um terceiro questionamento importantíssimo. A ação desejada. O que é que eu quero? Então, olha só, escrevendo esse e-mail para essa pessoa que eu acabei de definir, o para quem e o que. O que eu desejo? Qual a ação desejada? Dentro dessa análise, com essa análise na mão, eu vou pensar definindo, dependendo de para quem, se eu preciso ser mais claro ou mais objetivo, né? Se eu preciso pesar a mão, exagerar um pouco mais, cuidar mais dos aspectos de compreensão ou de cortesia, se o mais importante para aquela pessoa, dentro da ação que eu vou fazer para atingir a finalidade desejada, que eu acabei de falar, que são os itens de estratégia. Eu vou trabalhar a questão de coerência mais do que de informatividade ou o contrário. Então, primeira coisa, o que eu estou tentando reforçar aqui agora, e para isso me permitam, vou ser redundante, vou ser repetitiva, tudo começa no para quem eu escrevo, para quem. E o que eu desejo atingir com aquilo ali, né? O que eu desejo? Eu desejo o quê? Se eu estou pedindo alguma coisa, eu desejo ser atendida. Se eu estou informando alguma coisa, eu desejo ser compreendida, não é isso? Bom, então, dentro da estratégia, defino a tática, e a tática dentro de uma empresa, acho que vocês poderiam falar melhor disso do que eu, a tática é muito aquele nível gerencial, é o gerente da empresa, né? Que vai pegar as estratégias, vai trazer e colocar para ser operacionalizada, quer dizer, ele vai gerenciar, ele vai ser uma camada intermediária entre o nível de presidência, diretoria, que definem as ações, e a operação.
E esse gerente, esse pensamento gerencial, vou cobrar muito de vocês. Vamos falar muito sobre isso depois. Por quê? Porque eu quero ser claro, mas para ser claro, o que eu vou fazer? Vamos lá para operação. Operação, eu preciso de clareza. Então, lá na operação, eles vão falar, não, nesse texto aqui, para quem para conseguir tais ações, atingir tais finalidades, a clareza precisará ser atingida com frases simples, com frases curtas, com palavras claras desse tipo, assim, assim, assado. E é isso que nós vamos definir aqui. Portanto, do que estamos falando? Estamos falando de entender o texto como uma estrutura empresarial mesmo, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, no final das contas, o que é o e-mail? Opa! É um e-mail que vai trazer para aqui, para a nossa sala de aula aqui virtual, estratégia, pensamento lógico, assertividade, concisão, objetividade, tudo aquilo, todos esses conceitos muito trabalhados no nosso dia a dia da empresa. Levando em conta, obviamente, para quem eu escrevo e com quem eu me comunico, se é o chefe ou se é o colega, e se eu preciso de um atendimento de urgência, mas tudo isso trabalhando de forma muito, muito profissional. E, logicamente, não de forma tão conceitual como estamos fazendo até agora nessa nossa introdução. Quero trabalhar com vocês com exemplos. E vou pedir, inclusive, para vocês, já anotem aí, vou pedir para vocês, ou talvez solicitar para vocês, alguns e-mails que vocês vão nos fornecer, vocês vão escrever, né? Tanto para trazer problemas, né? Os e-mails ainda com problemas, com desafios a serem, né, resolvidos, como também depois, ao final, eu vou querer muito que vocês enviem e-mails mostrando que compreenderam esse conceito, esses conceitos, né? Toda essa nova postura de produzir um e-mail. Combinado? Então vamos lá. O curso como um todo é um curso que vai abordar, que vai tratar especificamente, depois ao longo vamos falando de outros assuntos, mas o curso se propõe a tratar e a mostrar as estruturas e as estratégias de 4 tipos de e-mails. O e-mail de solicitação, o e-mail informativo, o e-mail que dá caminhos para dizer um não, né? Os e-mails de recusa e os e-mails de retratação. Acho até que numa ordem, numa gradação, numa ordem crescente, que eu diria até de dificuldade. E com esses textos e com esses, não vou chamar de modelos não, mas com esses contextos, né, com esses textos que servirão de base para nosso treinamento e para as nossas análises, sugiro agora que comecemos por um primeiro. Vamos lá, temos aqui um primeiro e-mail, né? Se isso é aula, Vamos trabalhar, eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é um e-mail. É um e-mail que eu vou permitir, vou pedir autorização para que vocês me permitam ler com vocês esse e-mail. Leiam junto comigo. Eu leio, vocês leiam em voz baixa aí. Me acompanhem. Querida Patrícia, bom dia. Primeiramente, quero pedir desculpas por não ter te respondido antes. Mas o dia a dia de trabalho por aqui anda assim, apertado. Como é de seu conhecimento, neste mês vai ter o evento de comunicação em São Paulo, que ainda tem 4 vagas sobrando. Selecionei vários clientes. Pedro Tumas, editor-chefe, cliente há 12 anos. Ana Paula Guimarães, jornalista, cliente há 6 anos. Cristina Oliveira, assessora de imprensa, cliente há 8 anos. Cláudio Marques, gerente administrativo, cliente há 10 anos. Se você discordar de alguém, aí você me avisa, beleza? A TT Paulão. Bom, gente, esse é o e-mail, né? Posso perguntar? Estão prontos para responder? Bom, o que vocês enxergam como vantagens, privilégios desse e-mail, pontos positivos e como problemas? Bom, primeiro problema,
né? O primeiro problema é que eu não vejo como é que esse e-mail foi feito segundo um planejamento estratégico, né? Ele não seguiu. Como que eu sei disso? Vamos lá, eu acredito que o primeiro problema dele, tem outros, mas eu vou eleger como primeiro o fato dele não ter a estrutura que ele deveria ter. Laila, e que estrutura um e-mail deveria ter? Atenção à tela agora, vamos lá. A estrutura que um e-mail deveria ter é esta. Esta qual? Pirâmide invertida. O que é pirâmide invertida? Pirâmide invertida é aquele e-mail que se representado por tudo aquilo que é estratégico e mais importante lá no alto. A base é onde? A base é essa linha lá em cima, onde está perto do quê? Onde está a querida Patrícia, bom dia. Então, se esse e-mail não está representando, se ele não é uma pirâmide invertida, nós temos então um primeiro problema, né? Esse não é o e-mail opa, esse é o e-mail xi, né? Xi de problema mesmo. Vamos resolver esses problemas. Primeira coisa, o que eu pediria para vocês? Identificaram este e-mail como um e-mail de solicitação? O que o autor que assina o e-mail pede? O que é que o Paulão pedia, né? Ele pedia para que a Patrícia entrasse em contato e fizesse uma seleção, escolhesse, não é? E aprovasse. Então vamos lá, vamos começar? Vamos então por ordens. Primeiro problema localizado. Não era pirâmide invertida e todo e-mail precisa ser pirâmide invertida. Além disso, o que mais que a gente identifica nesse e-mail tijolão, né? A gente pode dizer também que é muito difícil um e-mail que não tem um layout, que não tem espaçamento, que está um bloco, que é o famoso e-mail, o quê? E-mail tijolão, né? Vamos resolver esse problema daqui a pouco também. E agora eu queria perguntar para vocês se vocês já identificam alguns problemas que podemos ver, né? Nessa nossa primeira aula, de forma rápida, vamos lá. Já vimos o problema da pirâmide invertida e agora vamos ver, eu espacei um pouco mais o texto para podermos trabalhar os errinhos que eu quero apontar para vocês. Vamos trabalhar alguns problemas e vocês já anotando e ficando muito atentos aí, porque ao final eu quero mesmo muito que vocês me enviem um e-mail mostrando essa mudança. Me enviam um e-mail que vocês têm aí, que vocês identificam como tendo sido um problema e já refaçam segundo tudo isso que nós estamos aprendendo agora. Primeira questão, tá aí. Querida Patrícia, querida é um tratamento bom e adequado para o mundo corporativo? Acho que não, né? Então vamos anotar aqui, esse querida fica marcado aqui para podermos substituir depois, tá bom? Tá muito informal, muito íntimo, né? Sempre leve em consideração que não é somente a Patrícia quem vai ler esse e-mail. Em algum momento pode ser o chefe, o gerente, o diretor, se não às vezes até como já aconteceu tantas vezes, o presidente da empresa, que não vai gostar muito de constatar o que anda circulando lá pela empresa, tá bom? Sempre outras pessoas podem ler. Bem-vindo ao mundo novo, ao mundo em que nada é exclusivamente seu. Segundo, vamos lá. Pontuação. Quero mostrar para vocês e falar, já anotar o seguinte. Eu não vou implicar com o bom dia, turma, não vou, mas com ponto de exclamação, sim. Então, preciso dar um bom dia? É alguém com quem eu me relaciono, envio e-mails quase todo dia, se não várias vezes por semana. O primeiro e-mail do dia, vale a pena um bom dia? Sim, por que não? Mas com ponto de exclamação, não. O ponto de exclamação é considerado pontuação emocional. E empresas têm aversão a essas emoções para lidar com suas questões corporativas, né? Então, fica anotado o seguinte: ponto de exclamação e ponto de reticências, né, que está logo aí abaixo, não se deve usar na empresa. Anotado?
Que mais? Dia a dia. A expressão dia a dia mudou depois da reforma ortográfica que passou a vigorar em 2009, né? Então, dia a dia com esse hífen, dia, tracinho, a, tracinho, dia, sumiram esses tracinhos, os hífens. Então, vamos redigir corretamente na hora que formos refazer esse e-mail. Como é de seu conhecimento, neste mês vai ter, podemos melhorar esse jeito de escrever. Ainda tem, podemos melhorar também a maneira de falar, mostrar uma atitude, né, um texto mais elegante. E vagas sobrando, né? Também, vamos escolher palavras que não desmereçam a qualidade do que você tem. Você tem vagas sobrando, mas não é assim que nós vamos dizer, né? Além disso, temos aqui também VC, se você discordar. Como assim VC? Né? Não, aliás, aqui vamos ver, tem dois problemas. Tem o VC e tem o você, logo 3 palavras à frente, escrito com todas as 4 letrinhas. Bom, primeira coisa, é importantíssimo um conceito novo, que eu queria trazer para vocês, para alguns talvez novo, né? Seja novo, que precisa existir um padrão, precisa haver um padrão, uma padronização. Se você tem que escrever você, é melhor padronizar uma maneira só. Ou tudo com abreviaturas, ou tudo sem abreviaturas. Combinado? Tá, mas agora tem a má notícia. VC não é a abreviatura de você. Então, aliás, qual é a abreviatura de você? V pontinho, V pontinho. Então aqui temos 2 problemas, como eu estava dizendo. Um é usar o VC, que não é a abreviatura de vocês, e sim o internetês, uma linguagem de chat. E em seguida a linguagem esperada, que é o você escrito, grafado corretamente. Então aqui 2 problemas, o VC, que não é a abreviatura, e o segundo problema, que é a falta de padronização. E aí gírias, né? Beleza, que é considerado gíria, e o ATT Paulão, que também vamos combinar depois de que vamos excluir o ATT dos nossos e-mails. Ou seja, problemas, vamos voltar aqui, vamos ver? Problemas no chamamento, problemas de pontuação emocional, problemas com termos que vieram depois da reforma ortográfica, de escolha vocabular, de informalidade, que era o internetês, e de padrão de erro, né, quer dizer, de padronização, no caso do acerto e do fechamento. Então, podemos trabalhar nesse texto agora? Vamos mexer um pouquinho nisso? Vamos, né? Quer dizer, nós temos esse texto aqui, que é o texto tijolão, e que vamos consertar. Prezada Patrícia, bom dia. Aí tiramos aqui agora o ponto de reticências e vamos colocar um simples ponto. Mas o dia a dia agora vai ser grafado corretamente. Neste mês vai se transformar em haverá. O evento de comunicação em São Paulo, que ainda tem 4 vagas, não, vamos melhorar essa sintaxe, né? Poderia ser assim. Para o qual ainda há 4 vagas disponíveis. Então, olha só, ao invés do vagas sobrando, vagas disponíveis. O VC lá de baixo vai virar um você, né? Aí você me avisa, esse aí some. Por favor, me avise. O ATT vai agora sumir, vai para o lugar certo dele, mas vai sumir. No lugar do ATT, temos um atenciosamente. E o Paulão vai se transformar magicamente agora em Paulo Roberto Garcia Neves, gerente de comunicação.
Então, permitam-me dizer o que fizemos aqui, né? Fizemos, num primeiro momento, uma correção daquilo que está bastante no nível gramatical. Errinhos, padronização, concordância, grafia e tudo mais. Mas agora tem todos vocês o direito de me perguntar, Laila, mas e a pirâmide invertida? Que você falou que era o primeiro elemento a ser analisado, que era o aspecto mais grave, mais sério e mais relevante. Bom, então, agora precisamos mexer nessa estrutura também, né? Nessa estrutura, que agora aqui espalho também mais o texto para que a gente consiga ver melhor, nessa estrutura, o que temos para garantir a pirâmide invertida? Bom, para garantir a pirâmide invertida, eu preciso conversar com vocês sobre como é inadequado iniciar um e-mail pedindo desculpas, né? Dentro do mundo corporativo, e dependendo então do para quem é, o que eu estou fazendo e que ação eu desejo, vamos ter clareza aqui. O que é que eu estou pedindo? O que é que eu estou, na verdade, tendo como meta, como objetivo nesse e-mail? Eu não estou solicitando, Paulão, né, o Paulo Roberto aqui. O Paulo não está solicitando uma análise da lista dos clientes e também que a Patrícia encaminhe para ele, encaminhe o quê? Deixa eu me lembrar aqui, um parecer sobre a lista. Não é isso que no fundo ele quer? Onde que isso está sendo dito? Porque se lemos o e-mail no início e chegamos à conclusão, vocês se lembram, conversamos sobre isso, que o Paulo está pedindo, né, solicitando algo para a Patrícia. O que ele está solicitando? Que ela analise a lista dos possíveis clientes para serem contratados para o evento e que ela dê uma opinião, um parecer sobre essa lista e sobre o que ela acha em relação ao que ele enviou para ela. Então, é isso que está lá no alto do e-mail? Não, não é. Isso, no alto desse e-mail tem um pedido de desculpas. E as empresas hoje em dia estão abrindo mão desses pedidos de desculpas e estão buscando o quê? Vamos lá, todo mundo junto agora. Solução, né? Mais do que pedido de desculpas, as empresas querem a tal da solução. Então vamos lá. Pedido de desculpas no alto? Ah, não, nada disso. Podemos tirar? Sim, vamos tirar o pedido de desculpas no alto e vamos colocar no lugar, no alto, portanto, na forma de pirâmide invertida, aquilo que é a ação desejada, que eu estrategicamente defini como o que eu quero com esse e-mail. Eu defini, eu quem? Eu, Paulo Roberto, é isso que eu, Paulo Roberto, quero. Que a Patrícia analise a lista e que me encaminhe. Atenção, olha o Paulo quer duas coisas. Ele quer que a Patrícia analise a lista e encaminhe um parecer. Então, tudo que eu quero, tudo que o Paulo quer, é preciso que se coloque, que se escreva no alto desse e-mail, tá certo? No alto do e-mail. E no corpo do e-mail? E no meio do e-mail, né? E nesse desenvolvimento? O que eu deveria colocar? Uma estrutura que fosse um verdadeiro desenho, né? Por quê? Porque, lembre-se, nem preciso reforçar, eu acho que vocês concordam plenamente comigo quando eu digo que o outro, aquela pessoa para quem eu vou escrever, pouco lê de forma desinteressada, não tem o hábito da boa leitura, não tem muito tempo, né? O mal aqui da década, todo mundo falou, não, mas não tenho tempo, e com isso, com o pretexto ou a desculpa de não ter tempo, passa o olho, né, uma passada de olhos no seu e-mail, e com isso não atende, não faz o que você pediu. Então vamos lá, para que você consiga mais resultado com o seu e-mail, é importante que de texto vire um desenho, e eu vou sugerir então para vocês que o corpo do e-mail vire um desenho. Estratégia preferida, estratégia fortemente recomendada aqui por mim, que você trabalhe a enumeração. Enumeração transforma texto em desenho. Então vamos lá, olha só o que poderia ser um bom desenho aqui para você. Como ainda há 4 vagas disponíveis para o evento, selecionei os seguintes clientes.
Pedro Tumas, editor-chefe, cliente há 12 anos. Ana Paula Guimarães, jornalista, cliente há 6 anos. Cristina Oliveira, Cláudio Marques, ou seja, turma, na forma de com marcadores de texto na forma de um desenho. Isso eu chamo de desenho. O que, aliás, ajuda muito também a construir um desenho são negritos em algumas posições estratégicas no texto. Mas cuidadíssimo, vamos falar sobre negrito na nossa próxima aula, porque o negrito ajuda a desenhar o texto, e estamos falando de desenho, né? E última parte do texto, é bom que a gente deixe super claro isso, importantíssimo que a última parte do texto seja o quê? Vamos bem devagar, bem com calma, olha só. Lembram-se, né, que combinamos que esse e-mail é um e-mail de solicitação. Qual é a primeira palavra, então, deste e-mail? Solicito. Olha lá em cima. Solicito que você analise, né? Se a ação desejada, estrategicamente definida, é uma solicitação, eu inicio o meu e-mail, pirâmide invertida, com a palavra solicito. E também termino o meu e-mail reforçando essa solicitação. Então vamos lá, como que eu poderia fazer isso, Laila, sem ficar insistente, deselegante ou repetitivo? Vamos lá, talvez dessa maneira, olha, encaminhe-me um parecer até amanhã para que possamos dar continuidade ao planejamento do evento. Ou seja, esse último parágrafozinho lá no final, antes do atenciosamente, tem a função mágica de reforçar a finalidade do e-mail, de marcar um prazo, porque as pessoas precisam de prazo, ninguém sabe o que quer dizer a palavra urgente, ninguém sabe o que é urgente. Urgente é das coisas mais vagas e subjetivas do mundo. E esse último parágrafo tem um nome muito interessante, importado da área do marketing, que é call to action, né? Que é o quê? O chamado para ação. Você solicita lá em cima e aqui embaixo você chama, de fato, fala, vamos lá, então faça, hein? Estou aguardando, ó. Encaminhe-me um parecer até amanhã para que possamos dar continuidade ao evento. E fica então assim o meu e-mail. Ok? Opa! Agora sim, agora temos uma solução para as nossas situações, para os nossos problemas. Que problemas? Que problemas? Então, vamos lembrar qual é o contexto, o que nos traz aqui, o que nos leva a procurar um curso, uma ajuda, uma conversa, né? Um bate-papo sobre e-mail. Nossas dificuldades em algumas áreas. Muitas vezes em ser mais produtivos, muitas vezes nossas dificuldades trazidas lá de trás da época ainda da escola, algumas lacunas que deixamos, e muitas vezes também quero conversar muito sobre atitude com vocês nas nossas próximas aulas, né? Como com a nossa atitude, em termos de que palavra eu escolho para mostrar meu melhor lado profissional, para mostrar uma atitude assertiva, objetiva, comprometida, bastante profissional, né? Então, de um lado, trabalhando esse eu profissional, de outro lado, atendendo uma demanda da empresa por maior produtividade e cumprimento de metas, e ainda de outro lado, entendendo melhor de forma empática, inclusive trabalhando aspectos de empatia, questões do outro, de quem é o meu leitor, de quem vai ler esse e-mail, né? Que tem se mostrado um leitor mais desinteressado, um mau leitor. Dentro desse contexto, com esse cenário, entramos nós com uma proposta de conversa, vamos conversar todos nós aqui nas nossas próximas aulas, sobre planejamento, né? Sobre um planejamento muito parecido com aquilo que vemos nos planejamentos empresariais mesmo, né? Que é algo muito conhecido por todos nós que trabalhamos em empresas, né? Que é o planejamento
estratégico, tático e operacional. 3 estágios importantíssimos que vão garantir a eficiência e a eficácia desse e-mail. Então é isso. Nossa primeira aula, paramos por aqui. Lembrando que vocês agora, a partir de agora, temos um compromisso e vocês ficam me devendo. Sim, já no final da primeira aula, já estão me devendo o quê? E-mails com os desafios que vocês querem atingir, solucionar e com propostas dessa mesma solução. Então, o que eu espero de vocês? Que vocês me enviem ao longo dessa semana, antes mesmo da próxima aula, e-mails problema e e-mails o e-mail solução. Combinado? Temos então um acordo? Para mais informações, vejam esse link, né? Entrem aqui. E nos vemos, turma. Semana que vem começamos nosso curso. Grande abraço!